verso 1 em diante. Gênesis capítulo 11, verso 1 em diante. Gênesis capítulo 11, verso 1 em diante. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimamo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é, o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Amém? Deus, ele sempre trabalha de forma muito diferente conosco. E quando nós entendemos, achamos que nós entendemos a forma como ele se move, ou como ele fala conosco, como ele nos toca, ele está sempre renovando. Porque o nosso Deus é um Deus de coisas novas, é um Deus de novas experiências, é um Deus que faz o velho novo. É o Deus que transforma aquilo que está quebrado em algo lindo, belo, para a honra e glória do seu santo nome. E eu confesso que eu estava com... Parece até clichê falar isso. Estava entre duas mensagens para compartilhar aqui, mas Deus falou muito forte ao meu coração essa tarde. Eu esbocei essa mensagem, entendendo que é a vontade de Deus para que ela seja compartilhada, para que eu e você possamos aplicar nas nossas vidas. Nós temos um equívoco muito grande de ouvir a palavra do Senhor, de entender a palavra do Senhor, de discernir a voz do Pai e não aplicar em nossas vidas. Isso faz com que nós sejamos ovelhinhas, filhos, cheios de conhecimento, cheios de informação, cheios de capacidade, mas com tão pouca vida espiritual. Não é difícil nós olharmos para o lado e conhecermos pessoas que têm um vasto conhecimento bíblico, mas que têm uma vida com Deus medíocre. Isso acontece por não aplicarmos a verdade de Deus em nossas vidas. Isso acontece porque eu e você temos a tendência de querer pular processos. Isso acontece porque eu e você, quando somos apertados, pressionados, ao invés de nos submetermos à pressão, porque quando nós colocamos a carne na panela de pressão e ela se submete àquela pressão, aquela carne amolece muito mais rápido do que se fosse numa panela normal. Quando nós somos colocados sob pressão, quando nós somos colocados sobre algumas dificuldades, Deus usa dessas circunstâncias para trazer informação, mas principalmente amadurecimento. Porque a respeito daquela situação eu não mais somente sei sobre aquilo, mas como eu vivi, venci e saí mais forte dela.
Então nós temos que primeiro ter na nossa mente, no nosso coração, que existe uma necessidade real de aplicarmos tudo aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus nas nossas vidas. Esse texto ele fala sobre a construção de uma torre, depois você lê. O projeto era bom, mas o propósito era mau. O projeto era legal, era bacana, era inovador, era criativo. O nosso Deus é um Deus criativo. O nosso Deus é um Deus inovador e não há problema nenhum com isso. O problema era o intento do coração de quem estava realizando essa construção. Mas eu não quero adentrar sobre esse assunto. Eu quero falar com vocês aqui sobre esse último texto que nós lemos, que é o de verso de número 6, que diz que eles são somente um. Deus desceu para olhar a construção, Deus desceu para olhar a movimentação deles e disse: eles são somente um. São uma só língua, um só pensamento, um só propósito, estão juntos nessa, então eles são imparáveis. Nada vai impedi-los de prosperar, nada vai impedi-los de construir esse projeto que eles estão tirando do papel, porque eles são um. Eu quero discorrer rapidamente sobre unidade, a importância de entendermos sobre a unidade, nos mantermos unidos em Cristo, para que o propósito de Deus realmente seja verdadeiro na nossa igreja, na nossa comunidade. A importância de entendermos a unidade para que eu e você possamos caminhar pelo propósito do Senhor. Unidade não é unanimidade, eu já falei sobre isso várias vezes. Desculpa, unidade não é uniformidade. O que é uniforme? Uniforme é quando você vai numa fábrica e sai tudo igualzinho. Pneu de carro, sai milhões de pneus de carros daquele modelo, daquela marca, daquela mesma forma. Aquilo é algo uniforme. Quando você vai comprar o seu tênis, quando você vai comprar a sua camiseta, existe dezenas, centenas, milhares de camisetas da Jordan, porque é tudo feito de forma uniforme. Uniformidade é algo idêntico. Unidade não. Unidade vai além disso. Na unidade existe diversidade. Veja bem, nós temos aqui jovens. Nós temos aqui algumas pessoas que são mais jovens, como o Heitor, como o Pedrão. E nós temos aqui algumas pessoas que são jovens há mais tempo, como o meu sogro, como algumas outras pessoas. Existe uma diversidade. Existe paraenses, existe paranaenses, existe paulistas, existe uma diversidade no nosso meio. E dentro dessa diversidade tem que ter unidade. E unidade é você caminhar junto com alguém que pensa diferente de você, que tem sentimentos diferentes dos seus, que tem gostos diferentes dos seus, mas que mesmo assim caminham junto com você porque fazem parte de um mesmo propósito. O que não é tatuado anda com quem é tatuado. Aquela que usa saia comprida anda com quem usa mini saia. Aquele que usa tênis anda com quem usa sapato. O que usa calça jeans e camiseta anda com quem usa terno e gravata. Isso é andar em unidade dentro da diversidade. Nós somos diversos. Cada um tem um tipo de educação aqui. E nós temos que entender que nós não fomos feitos para sermos colocados dentro de uma caixa, como muitos pensam aí fora. E sairmos dentro dessa caixa com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento e tudo de forma alinhada. As pessoas que estão aí fora acham muitas vezes que dentro das igrejas existe uma lavagem cerebral. Por quê? Porque você começa a falar diferente, você começa a falar paz do Senhor, oh glória a Deus, oh paz, graça, amém, aleluia, xarabassui kedaralaxóia, começa a falar algumas coisas diferentes, mas que são comuns no meio cristão. Unidade não é pensar igual, não é sentir igual, não é ser igual, graças a Deus. Imagina se eu fosse igual ao pastor Cristiano, gente. Se eu me vestisse igual ao pastor Cristiano. Eu respeito o vestuário dele.
Eu tenho que respeitar esse vestuário dele. Nós somos diversos. E nós temos que respeitar essa diversidade do nosso meio, porque isso é saudável. Imagina uma igreja que você entra que só tem pessoas de saia e de terno. Não tem nenhuma assim. Meu, não existe isso. É diversidade. Imagina aquela igreja que segunda-feira todos da igreja comem arroz, feijão e ovo frito. Na terça-feira todo mundo fala mesmo. Não existe isso, cara. Porque Deus nos fez únicos, nos fez indivíduos. E na minha individualidade eu tenho Deus dentro de mim. Na minha individualidade eu tenho a criação de Deus, eu tenho o propósito de Deus, eu tenho a personalidade que Deus permitiu que fosse gerada em mim. E é dessa forma como Ele vai me usar. Então eu tenho que respeitar o meu irmão, cara. Eu tenho que respeitar a minha irmã, independente dos meus sentimentos serem a favor ou contra. Eu tenho que respeitar. Independente de quem usa terno ou usa tatuagem, eu tenho que respeitar o gosto. Aquele que usa tatuagem não tem que olhar para o que usa terno e falar, meu, você está atrasado. Não. E nem aquele que usa terno deve olhar para o que tem tatuagem e falar, meu, você está endemoniado. Não, não existe isso. É a diversidade de Deus. É a multiforme graça de Deus. É a forma de Deus trabalhar diferente em todos, mas Deus está em todos. A Kimi, ela é totalmente diferente de mim. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque tem muitos casais e veja bem, depois de 10 anos de casado, acontecem muitas coisas. A gente vai fazer 16 anos. Mas depois de uns 10 anos de casado, você começa a pensar assim, nossa cara, eu sou tão diferente da minha esposa. Ou a esposa começa a pensar assim, nossa, eu sou tão diferente do meu marido. Meu Deus, não vai dar certo mais, porque a gente é tão diferente. Já ouviram isso? Eu já ouvi várias pessoas falar, o que aconteceu? A gente separou, é por quê? Porque não batia mais, a gente era tão diferente. Incompatibilidade. Irmão, se existem pessoas incompatíveis, é eu e a Kimi. Porque ela é extremamente organizada. Eu sou extremamente desorganizado. Ela é extremamente disciplinada. Eu sou extremamente indisciplinado. Ela acorda de manhã, 6 horas da manhã, sorrindo, com música, fazendo as coisas, e e batendo as coisas, abrindo a janela, sol para todo lado, e eu falo, Jesus, repreende isso, Jesus. Eu acordo como? Eu acordo assim, cara, me arrastando, pedindo para o mundo terminar em morro, para eu poder ficar escorado, e só acordo definitivamente depois das 10 da manhã. E olha que eu estou acordando cedo, 6 horas da manhã. Não dá nenhum glória, galera. Totalmente diferente. Da domingo, ela acorda, das 7 horas da manhã está de pé. Ela quer dormir, mas ela não consegue. 7 horas da manhã está de pé. Mas eu consigo. Da sábado, 7 horas da manhã ela está de pé, não consegue. Mas eu consigo, se deixar até 1 hora da tarde. Fácil. Eu sou jovem. Jovem não dorme muito? Eu acordo, cara, eu gosto da casa tudo fechado, tudo escuro, sem nada. Não, ela é sol, eu sou lua, é totalmente diferente. Mas assim a gente se completa. Ela tem um tipo de pensamento, eu tenho outro tipo de pensamento. Nós pensamos diferentes, mas um completa o outro. E o mais importante, nós somos unânimes nas nossas decisões, nós estamos juntos no nosso matrimônio, no propósito do nosso matrimônio. Nós estamos juntos no propósito da família. Nós estamos juntos no propósito ministerial, mesmo sendo diferentes. Nós temos que aprender a respeitar as diferenças. Eu tenho que aprender a lidar com o diferente. Por quê? Porque a minha tendência é suprimir aquele que é diferente de mim. Se eu uso uma roupa diferente, eu tenho um gosto diferente, eu vou suprimir aquele meu irmão que está próximo de mim, que se veste diferente. Se tem um irmão que tem uma cabeça diferente, um pensamento diferente, às vezes é meio xarope, ou uma irmã que é meio xarope, que fala umas groselhas, que às vezes tem um pouco menos de informação, de cultura, nós tendemos a suprimir essas pessoas e expelir de perto da gente. Por quê? Porque a nossa tribo é diferente, mas dentro da igreja não existe tribos, existe só um corpo. A igreja é um corpo.
e todos fazem parte dele. Nós temos que aprender a lidar com o diferente e não expelir de perto de nós. Ah, mas é muito mané esse cara. Ah, mas essa menina é muito assim, muito não sei o quê. A gente tem que aprender a lidar com o diferente. Nós fomos chamados para isso, para influenciar quem está próximo de nós. E quem estará próximo de nós, de 1000 pessoas, 999 vai ser diferente de tu, meu irmão. Se eu não aprender a lidar com as diferenças, se eu não aprender a lidar com o diferente, eu nunca vou conseguir desenvolver o propósito de Deus. Se você acha que você está aqui ainda para ganhar dinheiro, não está, vou te falar já de novo, não está aqui para ganhar dinheiro. Você está aqui para ganhar almas. Você está aqui para influenciar o próximo através do amor de Jesus. Só que para isso eu tenho que aprender primeiro a lidar com as diferenças do meu irmão. Eu tenho que aprender a lidar com tudo aquilo que é diferente. Veja a escolha de Jesus, quando ele foi chamar os discípulos. Um diferente do outro. Se eu fosse Jesus, eu só ia chamar o BOP, top, tropa de elite, aqueles que são o nível mais alto, o rebeiro bem lá em cima. Mas Jesus chamou pessoas diferentes, um diferente do outro. Pedro, pescador, um cara sanguíneo, um cara que não era culto, tinha bastante informações, porque dizem alguns estudiosos, historiadores, que ele era como se fosse um líder da comunidade. Então ele tinha informações, ele tinha influência, mas ele não tinha estudo, ele era iletrado, ele não tinha cultura. Pedro, sanguíneo, aquele cara que age momentaneamente de forma muito brusca e depois se arrepende, aquele que age pela espada. Só que em contrapartida ele vai lá e chama Levi, Mateus, que era um coletor de impostos, traduzido para hoje seria um fiscal da Receita Federal, um homem de cultura, um homem de informação, um homem de formação. Eram diferentes os discípulos que Jesus chamou. Veja João, chamado filho do trovão. Por quê? Porque aquele que fala assim, meus filhinhos amados, é aquele que disse certa vez, quando Jesus não foi bem recebido quando estava em Samaria, ele falou, Senhor, manda fogo do céu e consome essa galera, porque essa galera não quer saber de ti. São pessoas diferentes, personalidades diferentes, gostos diferentes. O caráter de cada um deles foi aperfeiçoado, porque Jesus trabalhou muito mais o caráter dele do que qualquer ensinamento espiritual. Se você for analisar os evangelhos, você vai ver que Jesus gastou muito mais tempo trabalhando o caráter dos discípulos do que necessariamente ensinando sobre o reino espiritual. O caráter deles foi trabalhado, mas a personalidade já estava inserida. Dizem que desde os 12 anos de idade já não tem como você mudar sua personalidade, que você é, como personalidade você é. O seu caráter muda. Eu era mau, hoje eu já não sou. Eu era desonesto, hoje eu já não sou. Eu era dado a vícios, hoje eu já não sou. Ou seja, o meu caráter foi transformado. Mas se eu era alegre, eu continuo alegre. Se eu era sanguíneo, eu continuo sanguíneo. Se eu era... Vocês estão me entendendo? Jesus teve diversidade em meio aos seus discípulos. E você acha que no meio dessa diversidade dos discípulos não havia problemas, não havia brigas, não havia contendas, não havia discussões? Claro que havia tudo isso. E muito. E muito. Só que você não vê esses discípulos se separando, brigando e falando, não vou seguir mais Jesus, eu vou seguir João. Não vou seguir mais Jesus, eu vou seguir o outro mestre que está ali, que se levantou. Não. Eles se mantinham juntos. Por quê? Porque eles entenderam aquilo que é dito em provérbio. Que assim como o ferro é amolado com o ferro, assim um amigo comigo e com você. Ou seja, nós vamos ser amolados.
nós vamos ser moldados, nós vamos ser preparados, nós vamos ser treinados através da vida do meu irmão que está ao lado. Quando ele me xinga, quando ele pensa mal, quando ele fala mal, quando ele fala bem, essas desavenças, essas coisas vai moldando o meu caráter, vai transformando o meu caráter, vai trazendo maturidade. Eu tenho que aprender a lidar com pessoas. Jesus sabia lidar com pessoas, cara, e nós não sabemos lidar com pessoas. O povo de Deus, que tem que ser aquele que sabe lidar com tudo e com todos, não sabe lidar com pessoas. A igreja é o local onde eu venho e eu sou treinado. E depois que eu recebo o treinamento aqui, eu vou para a batalha lá fora. Só que não existe esse negócio de igreja, instituição, esse local. Igreja, eu vou deixar bem claro, igreja sou eu e igreja é você. Nós somos igreja. Esse local é só a igreja porque nós estamos aqui. Se nós não estivermos aqui, isso não é mais igreja. Mas esse local onde nós nos reunimos, que nós também chamamos de igreja, é o local onde a gente vem para receber informações. É o local onde eu venho para sacrificar ao Senhor, ofertar ao Senhor, cultuar ao Senhor com o meu coração, juntos com os meus irmãos, adorar o Deus verdadeiro, ser fortalecido, ser edificado, orar por Ele, ser orado, receber oração e sair na segunda-feira pronto para batalhar. Só que a realidade é que nós vemos muitas pessoas fora da igreja. Existe uma pesquisa que foi levantada, que dizem que para cada cristão dentro da igreja, existe 1,5 fora da igreja. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque não entenderam que igreja é lugar de gente imperfeita. Esse lugar é lugar de gente imperfeita, lutando, batalhando, se esforçando para melhorar um pouco. Esse lugar você só vai encontrar alguma coisa, gente que era ruim e hoje é mais ou menos. Você não vai encontrar aqui o Senhor perfeitinho, não existe isso. Nunca vai existir. Porque a igreja é local de pessoas imperfeitas e de pecadores. Só que quem está lá fora, esse 1,5 pessoas, para cada uma que está aqui dentro, não entendeu isso ainda. Isso é muito antigo. Isso é muito antigo. Se você for ler o livro de Jó, você vai ver que no capítulo 2, alguns amigos de Jó foram visitá-lo. E Jó teve que aguentar esses amigos falando groselha no ouvido dele, na cabeça dele, falando besteira, que ele era um pecador, que ele tinha vacilado, que ele era isso, que ele era aquilo, durante 40 capítulos. Os amigos de Jó ficaram chapando a cabeça dele por 40 capítulos, enquanto Satanás somente 2. Nós temos que tirar uma lição disso. Satanás quem cuida é Deus, e na hora certa Deus tira da gente, mas com o próximo eu tenho que aprender a lidar. Eu tenho que aprender a lidar com o próximo. Eu tenho que aprender a lidar com o meu irmão, com o meu colega de trabalho, com o meu chefe no trabalho. Eu tenho que aprender a lidar com pessoas, porque quando eu lido com pessoas, eu sou aperfeiçoado. Eu estou no processo de maturação. Nós temos a tendência de sempre ficar olhando para o pecado do irmão, porque é muito fácil enxergar o pecado do irmão. Jesus já disse isso. É muito simples eu olhar para o meu irmão e ver o pecado dele. É muito simples eu ver o pecado do meu irmão e julgá-lo, e pensar mal dele, e falar mal dele no meu coração, e às vezes pela minha língua mesmo. É muito fácil. Mas ao invés de olhar o pecado do meu irmão, eu tenho que olhar para a cruz. Porque quando eu olho para a cruz, eu não vejo o pecado dele, eu vejo os meus pecados, eu vejo os nossos pecados, eu vejo as nossas transgressões, eu vejo as nossas fraquezas. O problema é que a gente olha para o irmão e não olha para a cruz.
Nós temos um cristianismo baseado em olhar o defeito e os erros do próximo, enquanto eu tenho que olhar e prestar atenção no Calvário. Ser cristão é andar rumo ao Calvário. Se a minha vida cristã não me leva para o Calvário, não é vida cristã, é qualquer outra coisa. Eu sou crente, que crente? Crente o diabo é também. E a Bíblia diz que até treme. E tem crente que não treme a Deus, gente. Eu sou crente, mesmo misericórdia. Eu tenho que aprender a lidar com o próximo. Vou acelerar aqui para não acabar logo. Eu tenho que aprender a lidar com o meu irmão, com o meu próximo. Quem é seu próximo? É quem está próximo de você, no seu trabalho. Aquele abençoado, cheiroso. Aquele abençoado que fala babando em cima de ti. Aquele xarope. Eu tenho que aprender a lidar com essas coisas. Eu tenho que aprender a ser alguém que trabalha e que vive para o reino e não para mim. Porque quando alguém faz mal para mim, quando alguém faz alguma coisa que eu não gosto, a minha tendência é fazer o quê? É chegar perto de outro alguém mais próximo de mim e falar mal desse alguém que me prejudicou. Ah, mas esse fulano é um vacilão porque ele fez isso. Esse fulano não vale nada porque ele fez isso. Esse fulano é isso. Cara, que cara zoado. Aí quem eu falei também, foi dito isso pelo Valdeli, com quem eu conversei também vai achar esse outro que vacilou comigo zoado. Então não vai ser só eu, serão dois que vai achar aquele outro zoado. Ser cristão não implica em você fofocar, em você reclamar da sua vida ou do próximo para um amigo seu. Nós temos que trabalhar para o reino e, sem medir esforços, preservar a integridade e o respeito do meu irmão. É um vacilão, mas que não seja da minha boca. Eu tenho que preservar a imagem, eu tenho que preservar o respeito do próximo com o meu irmão. Eu tenho que preservar a integridade do meu irmão para o próximo. E o que nós vemos mais é fofoca daqui, fofoca dali, gente. Vamos parar de fofoca. Isso é muito pequeno, isso é muito mesquinho, isso é muito diminuto. Nós somos o povo de Deus. Nós fomos chamados por uma obra excelente. Nós temos grandes coisas para realizar nesse lugar. E nós temos que entender que eu tenho que aprender a lidar com o diferente. Simples assim. Para que eu possa passar para a próxima fase. Ah, amém. Não é amém somente. Ok, vou aplicar isso. Porque a palavra de Deus, ela só é viva e eficaz quando eu vivo ela. Ela só é viva e eficaz quando eu pratico ela na minha vida. Quando eu aplico ela na minha vida. Vamos aplicar o que nós temos ouvido, o que nós temos recebido de ensino. Para transformar e para mudar todas as coisas que estão ao nosso redor. A começar pelo nosso coração. A começar pela minha comunhão com Deus. Quando eu aprender a lidar com o diferente de mim, eu tenho que entender uma outra coisa. Eu já disse isso algumas vezes. Nós sempre oramos por uma direção. Senhor, me dá uma direção. Senhor, me dá uma direção. Não tem problema você orar por direção. É saudável você orar por direção, tudo bem. Mas o ideal é você se relacionar com Deus de uma forma tão íntima e tão próxima, que Ele vai te dar a direção sem você pedir. Que você vai entender Deus te direcionando para um lugar sem você orar por aquilo. Porque Deus está vivendo as mesmas coisas que você está vivendo com você. Cada decisão que você tem que tomar, Deus está com você e está vivendo aquela situação contigo. A Bíblia me diz que Jesus ele é o conselheiro, príncipe da paz. A Bíblia diz que o Consolador ele vem
para me orientar e me fazer lembrar acerca das coisas de Cristo, para me dar uma direção, para me dar um caminho. Eu tenho que me relacionar com Deus de forma íntima, de forma verdadeira. Sabe por quê? Porque ele falou que um dia, o dia mal chega. E chega para todos. Vai chegar. Se não chegou, vai chegar. E se já chegou, às vezes vai chegar mais algumas vezes ainda. Mas que o dia mal chega, chega. Mas se você não estiver se relacionando com Deus, o dia mal te destrói. O dia mal te massacra. O dia mal te leva para distante da presença do nosso Salvador. Eu tenho que me relacionar com Deus. Eu tenho que buscar, através do relacionamento com Deus, a revelação do propósito dele para a minha vida. Se eu não ando, se eu não busco em Deus, através do relacionamento, caminhar dentro do propósito dele, tudo que eu faço fora do propósito é ativismo. É como se eu ficasse rodeando aqui, desse 10 voltas antes de sair. Não, eu quero ir embora, beleza. Ao invés de eu ir embora, eu dou 10 voltas aqui antes de sair. Mas cara, por que eu dei 10 voltas aqui antes de sair, meu? Sendo que era somente eu ir reto. Às vezes nós andamos assim, isso é ativismo. Ativismo é você fazer um monte de coisa para Deus que Deus não pediu para você fazer. É você caminhar por um monte de caminhos que Ele não pediu para você caminhar. É você carregar algumas responsabilidades que Ele não pediu para você carregar. Ativismo. Deus não está interessado em ativistas. Deus, Ele está interessado em adoradores, e todo adorador é filho. Nós temos que buscar o relacionamento com Deus, para que isso gere a revelação do propósito de Deus para a minha vida, e eu ande dentro desse propósito, e não caia no erro do ativismo religioso que existe por aí. Não é sobre o quanto eu estou disposto a trabalhar para o reino, mas o quanto eu busco me relacionar com o dono do reino, o quanto eu busco me relacionar com Deus. Nós caminhamos errado porque nós batemos no peito, nós nos esforçamos, nós lutamos, nós pelejamos e falamos, não, eu estou disposto a trabalhar para o reino, tudo bem, mas trabalhar para o reino é caminhar dentro do propósito de Deus. Senão, eu estou trabalhando para um monte de coisa, menos para Deus. Eu estou fazendo um monte de coisas. Eu tenho que andar dentro do propósito. Eu tenho que estar sensível ao Espírito Santo para ouvir a voz. Meu filho, é para cá, não é aí. Volta, você foi para o caminho errado. Volta e recomeça. Meu filho, você está caminhando errado, você está pensando errado. Volta, vem cá. Vou cuidar de você, vem. Aí você vai. Aí Deus te quebra na mão dele. Trofa. Deus começa a te refazer. Aí ele fala, meu filho, agora é aqui, ó. É por aqui que você tem que ir. Existe um grande equívoco também no nosso meio, que é pensar que aquilo que eu faço é quem eu sou. Eu não sou um pastor. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Pastor é o ofício que eu desenvolvo. Quando Deus chamou Noé, Deus chamou Noé para construir a arca. Amém? Ou não amém? Não amém. Deus chamou Noé para reconstruir o mundo. Construir a arca durante 100 anos foi o trabalho que ele desenvolveu. O trabalho de Noé não era somente construir a arca, mas era reconstruir o mundo. E Noé ficou 100 anos construindo a arca.
100 anos lutando pela sua família, que nós vemos que toda a família de Noé foi salva. Às vezes eu estou fazendo algumas coisas e eu não entendo o que eu estou fazendo. Mas o que eu estou fazendo, presta atenção nisso, o que eu estou fazendo não necessariamente é o propósito de Deus. O que eu estou fazendo faz parte do plano eterno de Deus para realizar esse propósito. Noé ficou 100 anos fazendo a arca. Ele não era engenheiro, ele não era um construtor. Deus capacitou ele, Deus deu graça. Ele cortou toda a lenha, preparou todas as tábuas, construiu a arca. Esse é o trabalho de Noé, mas o propósito de Deus para Noé era a reconstrução do mundo. Tem um caso muito bonito, nós conhecemos bem, de um general, um comandante chamado Naamã. Naamã, ele era um grande guerreiro, um grande general, um grande comandante, que tinha dado muitas vitórias para os sírios. Inclusive ganhou algumas vezes do povo de Israel. Só que o problema de Naamã era uma enfermidade que ele tinha, porque ele tinha lepra. Naamã era um grande guerreiro, um grande comandante, respeitado pelo seu rei, respeitado por todo o reino, mas era leproso. E veja bem, quem foi trabalhar na casa de Naamã? Uma menininha crente, daquelas da canela de fogo. E essa menina crente que foi trabalhar na casa de Naamã, se nós podemos aplicar isso, seria como se fosse uma doméstica, serviçal. Essa garota, mesmo trabalhando na casa de Naamã, com Naamã, não foi contaminada pela lepra de Naamã. Mas ela fez algo lindo. Porque, apesar de não ter sido contaminado pela lepra de Naamã, ela contaminou Naamã com o amor que vinha de Deus através do seu coração. Veja que história maravilhosa. Uma menina não tinha tudo para ser uma simples escrava, uma simples serviçal, com possibilidades inclusive de adquirir a lepra, porque era uma doença contagiosa. Não foi contaminada pela lepra, mas contaminou o grande comandante Naamã com o seu amor. O amor que vinha do Senhor, que era derramado no coração dela. E aquela menina, o texto não é claro quanto tempo, que ela não diz quanto tempo ela trabalhou naquela casa. E talvez aquela garota nem tivesse entendido direito qual que era o propósito do Senhor para a sua vida. Embora ela estivesse trabalhando como doméstica, chegou um dia que o propósito foi revelado. Ela não estava ali somente para lavar pratos ou para servir os seus senhores. Ela estava ali para ganhar Naamã para o Senhor dos exércitos, para o Senhor dos senhores, para o Deus de Israel. Existem coisas na nossa vida. Às vezes você fala, eu estou trabalhando numa fábrica, eu estou trabalhando em algum lugar, eu estou estudando aqui, estou trabalhando acolá, estou no meio de um ciclo de amizades, e eu não estou entendendo. Não estou entendendo o meu propósito. Será que o propósito de Deus é que eu seja operário o resto da vida? Será que o propósito de Deus é que eu seja alguma coisa assim o resto da vida? Não, esse não é um propósito de Deus. O propósito de Deus se revela na hora certa, no momento certo, quando você está com o coração alinhado com o dele. Ele te dá a revelação, é por aqui, é agora, faz assim, faz assado. Nós temos uma vida maravilhosa nesse país. Nós somos abençoados de poder viver aqui.
Aqui nós de nada temos falta. Nós podemos passar alguma vontade. Quem não passa vontade? Eu quero comprar um carro novo, eu quero comprar uma roupa nova, eu quero comprar um tênis novo. Esse mês não deu, outro mês não deu, mas o ano que vem vai dar. Mas nós vivemos bem, nós comemos bem, nós nos vestimos bem. Deus nos dá todas as condições necessárias para que possamos desenvolver neste lugar o seu propósito. Eu te desafio a não viver mais de forma ativista, a não viver de forma mais a esbofetear, a socar o vento, a socar o ar, gastando força à toa. Eu te desafio a viver por propósito. Propósito qual o Senhor vai revelar para você, através da sua busca, através do seu relacionamento com Ele. Nós não temos mais tempo a perder. Já passou o tempo em que nós éramos garotinhos e nos alimentávamos da papinha ou do leitinho. Já há algum tempo Deus tem trazido refeições sólidas para a gente. Eu quero orar por você, eu quero orar por mim, eu quero orar pela igreja nessa noite. Primeiro, para que eu possa entender e aprender a lidar com o próximo que é diferente de mim, a respeitar a diversidade, a me colocar como uma coluna para manter a unidade dentro da igreja. Segundo, para que eu e você não andemos mais sem direção, mas que possamos caminhar dentro das medidas do Senhor para a nossa vida, dentro do propósito de Deus. Nós somos jovens, e tem tantos jovens por aí, tantos jovens como eu, quando fui alcançado por Cristo, tantos jovens como Valdeli, quando foi alcançado por Cristo, tantos jovens como o pastor Cristiano, o pastor Luciano, quando foi alcançado por Cristo, mergulhados em vícios, em bebidas, em drogas, prostituição, tentando buscar preencher o vazio que estava no nosso coração, mas esse vazio nunca preenchia, porque esse vazio, ele é do tamanho certo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ali é o espaço dele, só Ele pode preencher. Eu olho para fora e eu vejo tantos jovens como nós. Eu vim conversando com o Valdeli. Conversei algumas vezes com o Renato, porque são histórias semelhantes. Nós fomos órfãos de pais vivos. Minha mãe morreu, tinha 10 anos, mas eu tenho meu pai até hoje, mas ele nunca foi pai para mim. Eu cresci sem me relacionar com meu pai. Isso deixou um buraco e um problema muito grande no meu coração para Jesus curar. Então eu buscava coisas para me agarrar. Sabe quando um barco naufraga e você fica procurando coisas, se você vê uma tábua, você quer agarrar essa tábua, porque é aquilo que pode te salvar. E quando você não tem esse relacionamento paternal, você tenta se agarrar em muitas coisas, no amigo que está do seu lado, você tenta se agarrar no colega que está do seu lado, você tenta se agarrar no namorado ou na namorada, você tenta se agarrar na sua esposa ou no seu marido, você quer substituir o seu pai por essas pessoas, mas ninguém pode substituir o seu pai ou a sua mãe por essas pessoas. Essas pessoas não podem substituir seu pai e sua mãe. O único que tem o poder de substituir, preencher esse vazio e transformar isso para honra e glória é o Senhor. É o nosso Pai. Nosso Pai Celestial. O meu Pai, o seu Pai. Aquele Pai que nos amou desde a eternidade.
que preparou um plano perfeito e eterno para nós. Desde o início de todas as coisas, Deus tem um plano escrito para a sua vida. Ele tem toda a sua vida já escrita, preparada para você. E nós devemos nos colocar nas mãos do Senhor para alcançar essas pessoas. Para alcançar pessoas que precisam de um abraço, pessoas que precisam de um café, tomar um café, conversar, atenção, elogiar. As pessoas precisam de elogio, porque são só cobradas. Nós somos somente cobrados, nós somos somente pressionados, nós somos somente afligidos com coisas ruins. Há uma necessidade de você tecer um elogio. Tantas pessoas precisam disso. Vamos ficar de pé.